essa mensagem que vem do teu trono, ele seja um canal, Pai, de bênção, Senhor, para nós nesta noite, que nós vamos sair daqui impactados pela tua palavra e haja salvação, transformação, cura, manifestação do teu poder. Ó Espírito Santo, tem liberdade nesse lugar. Eis-nos aqui, Pai, fala-nos, porque nós queremos ouvir o que tu tens para nós nessa noite. Em nome de Jesus, nós assim te oramos e te agradecemos. Amém. Meus amados, eu saúdo-os com a bendita e gloriosa paz do Senhor. Os irmãos estão felizes com Jesus. Nós estamos felizes com Jesus, porque Ele tem sido muito bom para connosco. Deus é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Queridos, é uma alegria para mim poder estar uma vez mais nesta igreja para, juntamente com os amados irmãos, cultuarmos ao Senhor nosso Deus. Quero agradecer em primeiro lugar ao Senhor nosso Deus pela oportunidade maravilhosa que Ele nos está dando. Agradecer também ao pastor Manuel por uma vez mais confiar o púlpito da sua igreja. Realmente fico feliz por ele confiar o seu púlpito a mim e quero agradecer o carinho e o apoio que esta igreja nos tem dado a mim e à minha família. Que o Senhor possa realmente abençoar rica e poderosamente. O Senhor pôs no meu coração uma passagem que se encontra em 2 Timóteo, no capítulo 3, que certamente os irmãos já tenham ouvido muitas vezes, seja conhecida dos irmãos e pregada de várias formas. E eu hoje não venho trazer aqui nada de novo. Se eu dissesse que eu vinha trazer algo de novo, seria preocupante para os irmãos. Porque a Bíblia, ela não tem nada de novo, ela apenas se renova a cada dia. O que havia para ser revelado, o Senhor já revelou. Agora o Senhor ilumina a mente e o coração dos seus servos para eles transmitirem a palavra do Senhor. E não é novidade para ninguém, queridos, que os tempos que antecedem a vinda do Senhor Jesus Cristo são difíceis. E não é novidade para ninguém que conhece a Bíblia Sagrada que não vai melhorar. Eu não sou o pregador da decepção, nem o pregador das más notícias, mas sou pregador realista. E porque eu conheço da Bíblia Sagrada, os tempos não vão melhorar. Mas, claro que o Senhor nos vai dar graça, nos vai dar direção, nos vai dar o Espírito dele para nos guiar, para nós chegarmos àquele lugar, àquela meta, naquele tempo, estar preparados para quando a trombeta tocar, nós subirmos com o Senhor nosso Deus. Está você preparado? Amém? Estão preparados para subir com o Senhor? Os tempos são difíceis, mas o Senhor permanece fiel. Queridos, nós vamos então ler a palavra do Senhor, 2 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler os primeiros 9 versículos desta passagem. E o tema desta mensagem é os tempos trabalhosos do fim. Diz assim a palavra do Senhor: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos,
sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambre resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e léprogos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque todo será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, louvamos e engrandecemos o Teu nome. Queremos, Senhor, ouvir a Tua voz. Queremos ouvir, Senhor, a Tua direção. Queremos, Senhor, andar de acordo à Tua vontade. E queremos, Senhor, rejeitar tudo que não vem de Ti. Repreendo o inimigo, Senhor. Repreendo tudo que é contrário a Ti, todas as forças do mal. E, Senhor, fala com as nossas vidas através do Teu Espírito Santo. Somos apenas, Senhor, instrumentos nas Tuas mãos. E não estamos contando com a nossa sabedoria, mas estamos contando com a unção do Teu Espírito Santo, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus amados, não há dúvida para ninguém que à medida que se aproxima o fim, que se aproxima a volta de Cristo para buscar a sua igreja, há um intensificar das ações do inimigo sobre a sociedade em que nós vivemos. As ações, elas se estão intensificando. Há um aumento desenfreado do pecado, da iniquidade. Há um colapso assustador, queridos, dos padrões morais da sociedade em que nós vivemos. Há uma multiplicação cada vez maior de falsos mestres, falsos crentes e falsas igrejas dentro daquilo que se diz Reino de Deus. Também não é novidade para quem conhece a palavra do Senhor. Jesus mesmo adverteu que nos últimos dias se levantariam falsos cristos. Quando os discípulos questionaram a Jesus acerca dos tempos da sua volta, a resposta de Jesus ela foi categórica. Lá em Mateus, no capítulo 24, no verso 37, Jesus diz assim: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Os tempos de Noé foram caracterizados por um lamaçal de pecado e uma imoralidade de tal forma que levaram à corrupção geral o gênero humano. E essa corrupção foi tão acentuada que a Bíblia Sagrada, lá em Gênesis, no
capítulo 6, versos 5 e 6, o Senhor diz assim: e vê o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda, não era apenas alguma, toda a imaginação dos pensamentos do coração era só má. Era só má continuamente. E diz a Bíblia Sagrada, então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. A Bíblia Sagrada, através da boca do Senhor Jesus Cristo, diz que na sua volta os tempos seriam iguais aos tempos de Noé. Essa corrupção, queridos, e esse desagrado pelas ações do ser humano, pelas ações da sociedade regida do então, levaram o Senhor nosso Deus a destruir a terra com as águas do dilúvio. Agora a pergunta é esta: será que o Senhor não está desagradado com a sociedade do século XXI? Jesus, quando Ele instrui os seus discípulos, Ele lhes passa esta advertência para que eles estejam preparados. Vida cristã, queridos, é uma vida de preparo. Nós estamos vivendo aqui os anos, os dias, os meses que o Senhor permitir, mas nos estamos preparando para ir para um lugar que já foi falado aqui nesta noite. Jesus já foi preparar. E nós nos estamos preparando para ir para lá. Mas ser crente, queridos, nos dias em que nós vivemos, e quando eu digo ser crente, é ser salvo, é ser crente real, é ser crente submisso ao Senhor nosso Deus, é ser crente verdadeiro, que está disposto a obedecer à palavra de Deus. Isso é crente, esse é salvo, esse é homem e mulher que vai para o céu. Porque se nós falarmos em apenas crente, eu diria, o diabo também é. Mas nós somos crentes diferentes. Nós somos crentes salvos, lavados, remidos pelo sangue de Jesus, que vivemos uma vida consagrada para Ele. Se não vivemos, deveríamos viver. E o conselho está dado. Vamos viver uma vida consagrada para Jesus. Então, como eu dizia, ser crente nestes dias, queridos, requer uma atitude firme. Crente não pode vacilar. Crente não pode estar dividido em dois pensamentos. Crente não pode ser crente na igreja e ser descrente lá fora. Não dá. Não cabe. Na Bíblia não dá. Homem de Deus não dá. Crente tem que ser crente 24 horas ao dia. Crente tem que estar firme, não vacilar. Baseada num fundamento sólido que se chama Palavra de Deus. Chama-se Bíblia Sagrada. E não há outro fundamento que Deus deixou para guiar a nossa vida, a não ser a palavra dele. É um fundamento sólido, num compromisso constante com Deus. 24 horas. Nós temos que ter compromisso com Deus.
Porque eu já ouvi hoje, queridos, dizer, ou somos, ou não somos. Ou somos cristãos, ou não somos cristãos, não há meio termo. Jesus não aceita meio termo. Jesus não veio à cruz para pagar meios termos. Jesus não veio à cruz para pagar apenas por alguns pecados, não. Ele veio fazer a obra total. E requer de mim e de você compromisso total a Ele também. Às vezes não são mensagens muito simpáticas, mas nós precisamos de as ouvir porque nós estamos nos tempos do fim. Queridos, então nós temos que ter um compromisso constante, 24 horas. Precisamos ser verdadeiros crentes com vidas consagradas a Cristo. Porque só assim nós vamos vencer estes tempos difíceis que já estamos vivendo e que se aproximam mais. Vai piorar. Agora Paulo, servindo-se de uma lista, ele detalha as atitudes pecadoras dos homens, as quais caracterizarão estes dias, estes tempos finais. E Paulo, no versículo 2, ele diz assim, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Este é o retrato, queridos, do homem sem Deus que vive na sociedade do século XXI. É o retrato. E esta lista apresentada por Paulo, ela tem as suas raízes, meus amados irmãos, no amor próprio. Tem as suas raízes no eu. Tem as suas raízes numa sociedade centralizada no homem, naquilo que ele pode fazer para alcançar a sua felicidade, para alcançar o seu bem-estar. Esta é a sociedade do século XXI. É eu, depois eu e sempre eu. E sempre que haja lugar, é eu. Mas não é isso que Paulo está falando. Haverão homens amantes de si mesmos. Só pensam neles mesmos. Infelizmente, queridos, a influência desta sociedade, ela tem mudado o comportamento de alguns cristãos. E agora os irmãos me dizem, mas o irmão Agostinho não está a falar a verdade, mas é a verdade. A influência desta sociedade sem Deus, ela tem mudado o comportamento. Eu disse antes de alguns, não é? Mas eu vou acentuar mais um pouco. Vou dizer muitos cristãos. Tem realmente mudado. E Paulo alerta lá em Romanos, no capítulo 2, no capítulo 12, perdão, verso 2. Não vos conformeis com este mundo. Para quem é que Paulo estava escrevendo? Para a igreja em Roma e para mim e para você que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Não vos conformeis com o mundo. O irmão sabe o que é conformar? Conformar é tomar a forma. É tomar a forma do mundo. E muito facilmente nós tomamos a forma do mundo. Muitas vezes nós não dizemos nem que somos crentes lá, no trabalho, na escola, no lugar em que nos encontramos, porque queremos estar tranquilos para fazer aquilo que eles fazem. Porque se dissermos que somos crentes, eles vão dizer assim, mas isso já não é para ti.
não deves fazer isso. Então nós nos calamos e lá fora somos como os outros. Eu não digo, queridos, que isso acontece com a igreja neste lugar. Eu estou generalizando. É o que realmente está passando nos tempos em que nós vivemos. O que Paulo diz é não tomar a forma, é não seguir os padrões deste mundo que levam o crente à degradação espiritual. E eu dou um conselho hoje, queridos: não ceda às pressões da sociedade. Nós vivemos numa sociedade de pressões, de aperto constante, mas eu e você temos que bater o pé firme, saber em quem estamos fundamentados. Não ceda às pressões da sociedade em que nós vivemos. Não aceite uma posição de conforto sem compromisso. Sabe, querido, conforto sem compromisso é perigoso. O maior conforto que eu e você podemos ter é vivermos uma vida íntegra na presença do Senhor nosso Deus. É o maior conforto, a maior alegria, é o maior presente que o homem e a mulher de Deus podem ter. Nós, queridos, não podemos atuar individualmente, achando que somos autossuficientes. Homens amantes de si mesmos, eles atuam individualmente, acham que podem fazer as coisas por eles sozinhos. Sabem o que é que a Bíblia diz? Sem Deus, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Então nós dependemos de Deus. Nós precisamos de Deus. Nós temos que nos agarrar cada vez mais a Deus para não sermos apanhados e enganados por esses homens que se levantam tentando denegrir a palavra do Senhor. Sabe o que é que Jesus disse um dia para os líderes religiosos da época? Errais, porque não conheceis as Escrituras. Queridos, há muita gente hoje sendo enganada por esses trapalhões, esses vendedores de mensagem, porque não conhecem o que a palavra do Senhor diz. Errais porque não conheceis as Escrituras. Reconheça, querido, que os interesses primários não são os nossos. O interesse primário não é o meu, nem é o seu, mas o do reino de Deus. Jesus diz: olha, buscai primeiro, em primeiro lugar, buscai o reino de Deus. O resto, eu cá estou. Eu sei o que vós precisais. Felizmente, queridos, hoje há muita gente buscando os seus interesses primeiro, e Jesus, o reino de Deus, é para quando houver um tempozinho. Quando houver uma vaga, nós vamos pensar nisso. Mas quando vem a luta, quando vem a prova, quando vem o intensificar do aperto na sua vida, aí virou-se para Jesus. Sabe, esses não são os que servem a Jesus. Sabe, o nome que se dá são os que se servem de Jesus. Jesus quer verdadeiros adoradores, homens e mulheres dispostos a servi-lo. E sabem, queridos, os maiores homens de Deus, quando Deus os escolheu, eram homens muito ocupados. Homens ocupados. Homens que realmente tiveram que abandonar tudo para fazerem a obra do Senhor. Quando o Senhor tocar no seu coração, não hesite. Se Ele chama, Ele vai capacitar e Ele vai sustentar também. Esse é o Deus a quem nós servimos. É o Deus que capacita e o Deus que sustenta. Queridos, quando Paulo ele escreve
Isto falando de que eu e você sozinhos não conseguimos e que já não somos mais nós. Paulo diz lá aos Gálatas capítulo 2, verso 20: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E nós dizemos isso muitas vezes num culto que está o Espírito realmente tocando. Já não vivo eu. Mas quando saímos lá para fora, que termina o culto, e alguém vem e diz: olha, as coisas têm que ser feitas assim, nós dizemos: não, as coisas têm que ser feitas à minha maneira. Cristo vive ou Cristo não vive? Estamos ou não estamos crucificados? O problema, queridos, é que umas vezes o velho homem morre, está morto, mas de vez em quando ele quer ressuscitar. O velho homem quer ressuscitar. E nós nos esquecemos de Gálatas, capítulo 2, verso 20, que diz: eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, então eu não existo mais. O eu que no passado, controlado pelo homem velho, falava, explodia. Este homem agora é controlado pelo Espírito de Deus. É Cristo que vive em mim. Já não vivo eu. Os meus desejos já não são importantes, mas os desejos dele. Nós temos que estar subordinados aos desejos do Senhor. O problema hoje, queridos, é que nós crentes, nós igreja do Senhor, existe uma falta alarmante de entrega, de submissão e de obediência ao Senhor Jesus Cristo. Nós temos que entregar. Nós temos que estar subordinados a Ele. Nós temos que nos submeter aos desejos dEle. Nós temos que obedecer a Ele. Só assim, querido, nós estaremos crucificados com Ele. Exige submissão. Exige desapego. Exige deixar para trás muita coisa que no passado era importante para mim e para você. Mas hoje já não é. Hoje o importante é Jesus. Hoje o importante é viver uma vida plena da graça de Deus. Hoje é viver uma vida consagrada a Deus e saber que quando partirmos daqui nos vamos encontrar com Ele. Isso é que é importante, querido. O resto é secundário. O resto Deus dá e se não quiser não dá. Contudo, vamos estar felizes. E o maior inimigo do cristão, meus amados irmãos, eu vou dizer uma coisa que talvez vai escandalizar alguém aqui. Mas eu vou dizer, vou correr o risco. O maior inimigo do cristão não é Satanás. Agora os irmãos vão dizer assim, mas agora é que o irmão Agostinho está a variar. O maior inimigo de Satanás, do homem não é Satanás. E nós o culpamos em quase tudo que vem à nossa vida. Quase tudo que corre de mal, Satanás tem a culpa. Eu vou dizer para você uma coisa, sabe? Muitas vezes o que vem à nossa vida, o que vem de mal à nossa vida, os culpados sou eu e você. Não é Satanás. Eu e você somos os maiores culpados. Por quê? Porque fazemos tudo sem buscarmos a direção e a vontade do Senhor nosso Deus. Depois dá mal, dá zebra, as coisas estão ruins. Como é que isto foi acontecer? Todos me abandonaram, até Jesus me abandonou. Não! Jesus não abandonou, não. Quem abandonou foi eu e você. Quem não buscou a direção do que devíamos fazer foi eu e você. Quem não orou ao Senhor para saber se era da vontade dele foi eu e você. Então, queridos, vamos parar de acusar Satanás quando eu é que sou o culpado.
Eu não estou dizendo para não termos cuidado com ele. Vamos ter cuidado. A Bíblia diz para termos cuidado. Ok? Vamos ter cuidado, porque ele anda por aí e mais ativo do que nunca, porque sabe que os dias estão chegando ao fim. E ele quer levar, quer agregar o maior número que ele conseguir. Então nós temos, queridos, é que permitir a Jesus, permitir ao nosso Salvador, aquele que tem cuidado de nós, o governo total da nossa vida. Quer ser feliz? Quer que tudo corra bem? Quer ter uma vida abundante na presença do Senhor? Entregue o governo da sua vida para Ele. Sabe, eu vou dizer uma coisa, você está em mãos seguras. Você está em boas mãos. Você está em alguém que vai cuidar de você. Vai estar nas mãos de alguém que não vai desamparar. Vai estar sempre com você. Sabe, um amigo, um bom amigo, tem um momento que ele se esquece do amigo. E às vezes até o abandona. Coisas que acontecem, abandona o amigo. Mas a Bíblia Sagrada diz que nós, povo de Deus, temos um amigo mais chegado do que um irmão. A palavra do Senhor diz que Ele jamais nos abandonará. A palavra do Senhor diz que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quer ter a sua vida segura? Quer ter a sua vida bem entregue para Ele, mas a entrega total. Deus não quer ninguém parcial. Jesus não quer ninguém pelo meio. Ele quer corpo, alma, mente, coração e espírito. Ele quer você inteiro. Inteiro. É isso que Jesus quer. Quer você na totalidade. Então, querido, resista aos apelos desta sociedade. Posicione-se contra o mal. Viva uma realidade cristã pautada pela vontade de Deus. E tudo vai dar certo na sua vida, na minha vida. Mas Paulo continua no versículo 3. Sem afeto natural. Olhem uma das características deste homem dos últimos tempos, deste homem sem Deus. Sem afeto natural. E nós, queridos, podemos aplicar principalmente ao meio da família que hoje vive. Família é projeto de Deus. Família é para ser preservada. E nestes últimos dias, Satanás, agora sim, ele tem direcionado as suas armas destrutivas contra as famílias. E Paulo, ele diz, é pais contra filhos. São filhos contra pais. É falta de compromisso com o casamento. Queridos, vivemos numa sociedade mentalizada que, quando se vão casar, já vão na ideia de que se não der certo, é um para cada lado. Vamos tentar, se não der certo, está-se levando o casamento pouco a sério. Casamento, família é projeto de Deus. E quando nós estamos diante do altar, estamos diante de Deus, todos nós prometemos que é para levar até ao fim. É na doença, é na dor, é no bom e é no mal. É para ser levado até ao fim. E não estamos, queridos, falando do mundo. Nós estamos falando de crentes. Ou pelo menos que deveriam ser crentes. Não é? As lideranças da família estão ficando fracas. Nós, homens, que o Senhor nos deu essa responsabilidade de liderar a
Nós somos os sacerdotes do lar. Os irmãos já viram a responsabilidade que Deus deu ao homem para ser o sacerdote do lar? E essas lideranças estão ficando fracas. Não estamos dando a devida assistência, nem levando a sério esta grande responsabilidade que Deus nos outorgou. Casamento, querido, é sério. Cuidar dos nossos filhos é sério. Vamos dar contas a Deus pelos nossos filhos, pela educação que nós lhe damos. A palavra do Senhor diz: olha, ensina o menino no caminho que deve seguir, para quando for grande não se desvie dele. Estão os pais observando com quem os filhos estão andando? Quais são os amigos que os nossos filhos têm? Estamos nós observando isso? Sabem, queridos, por muitos bons ensinos que nós lhe temos, por muito fundamento bíblico que nós lhe demos, a Bíblia diz que as más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes. Então vamos ver, vamos estar alerta com quem é que os nossos filhos se estão relacionando. Mas Paulo continua a falar dos homens dos últimos dias. E reparem nesta característica que se encontra no versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Queridos, isto é um versículo interessantíssimo. Tendo aparência de piedade, então eles não vêm a destruir nada. Eles vêm com palavras meigas, palavras que até parecem sinceras. Sabem, este é o retrato, a fotografia do líder e do crente encapado dos últimos dias. Sabe, é o crente com capa. É o líder com capa. E sabe, Jesus, ele, no tempo dele, se direcionando um dia para os religiosos da época, ele os descreve frontalmente como sepulcros caiados. Está na Bíblia. É ou como não é o que a Bíblia diz? Fingidos, tendo aparência de piedade, batendo com a mão no peito, sabem? Ou seja, exteriormente bonitos. É isso que um sepulcro é, não é? Por fora, ele tem mármore, eles fazem umas coisas muito bonitas por fora. O que é que ele tem por dentro? Podridão, ossos secos, carne se desfazendo, cheirando mal. Não é isso que é o sepulcro? Reparem na gravidade, queridos, do que a palavra do Senhor nos está alertando. Às vezes nós lemos a Bíblia muito superficial, passamos demasiado por cima. Precisamos parar e nos aprofundar de que a situação é mais grave do que aquilo que muitas vezes nós pensamos. Exteriormente bonitos, bem enfeitados, isso é o crente encapado, bem enfeitado, bem engravatado, saia comprida, cabelos longos, exteriormente parece belo, mas interiormente o homem velho, a mulher velha continua lá. Não houve mudança. Parece pesado, queridos, mas não é. O Senhor Jesus, quando ensinava as multidões e instruía os discípulos, ele não andava com meio deles, pois não? Era direto, era frontal. João Batista também não. Era frontal. Nós precisamos de homens no século XXI, nos finais dos tempos, frontais. Porque nós não temos tempo para andar a brincar ao cristianismo, querido.
não há mais tempo. Não há tempo para entreter crente, há tempo para alertar crente. Há tempo para falar o que o crente tem que fazer e do que o crente tem que fugir. Esse é o tempo em que nós vivemos. O velho homem e a velha mulher continuam ali, mas com uma roupagem diferente. O que mudou apenas foi a roupagem, queridos. Mas a podridão, ela continua lá. Não houve mudança. Aparentemente, dizem ser crentes. Aparentam santidade e você nem pode chegar perto, porque ele é o exemplo. Agora, uma coisa é toque no pé dele. Ou toque no pé dele e você vai ver que o que está lá dentro, diz a Bíblia Sagrada, a boca vai abrir. A boca vai falar. O que lá está vai sair. E você vai ver o que realmente está ali. Porém, Jesus diz lá em Mateus capítulo 7, verso 16, pelos frutos os conhecereis. Então toque no pé dele. Você vai ver. Agora a pergunta, queridos, e essa é para mim e para você: quais são os frutos que Deus está vendo em nós? Quais são os frutos que o seu vizinho e o meu vizinho estão vendo em mim? O que é que o meu colega de trabalho está vendo em mim? Fruto bom? Para a glória do Senhor nosso Deus? Ou fruto que não presta? Paulo diz para haver um afastamento. Olha, querido. Paulo diz, olha, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, foge, afasta-te. E quanto mais longe, melhor, queridos, porque há coisas que contaminam mesmo. Se nós não fugirmos para longe, corremos o risco de ser contaminados. Fuja mesmo. Não interessa que você é fraco, que você não presta, que você não é homem, fuja! É melhor que o homem diga que nós não prestamos do que Deus diga, olha que eu não estou contente contigo. Fuja, José do Egito fugiu. Deixou de ser homem? Não, continuou sendo homem. E a Bíblia Sagrada diz, Deus era com ele e fazia prosperar o seu caminho. Quer ver Deus fazer prosperar o seu caminho? Fuja das coisas danosas desta vida que desagradam a Deus. Destes afasta-te. Quando vamos para o verso 8, Paulo faz uma analogia muito interessante, e eu estou quase terminando. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Meus irmãos sabem, os dois homens aqui mencionados faziam parte do grupo mágico de Faraó. E eles tentaram duplicar as obras maravilhosas de Deus. E assim resistiram a Moisés, lá no capítulo 7, verso 11 de Êxodo. Agora, a característica que identifica o falso mestre, o falso crente, é a sua oposição às verdades básicas do Evangelho. Quando você tira alguém pregar e que não esteja pregando as verdades, as doutrinas básicas do Evangelho, fuja dele. Fuja para longe. E olha, nos dias em que nós vivemos, queridos, nós facilmente damos a interpretação que mais nos convém. O homem, amante de si mesmo, ele dá a interpretação que mais lhe convém. Aquela que irá satisfazer os nossos desejos egoístas. Aquela que será mais proveitosa financeiramente. Queridos, os irmãos acham que uma pregação que fala da cruz
Então nós não, aqueles têm que realmente trazer uma mensagem que vá satisfazer os seus desejos. É aquela mensagem que enche a igreja. Mas muitas vezes põe Jesus batendo fora da porta. É aquela mensagem que está desagradando a Jesus. E eles falando em nome de Jesus, e Jesus está lá fora, batendo à porta. Olha, se me deixares entrar, eu entro. Mas Jesus já não está aí. Não está agradando a ele. Esta é a mentalidade, queridos, que Satanás está contido nos pregadores dos últimos dias. Pregação que enche a casa, que satisfaça o público e que deixa rendimento. Não se prega sobre o pecado. Não se prega sobre a renúncia aos prazeres do mundo. Não se prega que é preciso levar a cruz a cada dia. Senão, porque vai tocar com as emoções dos ouvintes. E coisas ruins já estão fartos de ouvir. Agora eu pergunto, uma mensagem sobre a eficácia da cruz é coisa ruim? Quem é que nos salvou? Quem é que nos libertou? Quem é que nos resgatou da morte e do inferno? Foi ou não foi a obra da cruz? Foi ou não foi a obra da cruz? Por que não pregar sobre a cruz? Eu já tenho ouvido mensagens que nem um versículo bíblico é mencionado. Grandes pregadores de 40.000 pessoas na igreja, nem um versículo bíblico eu ouvi a ser mencionado. Tem 40.000 pessoas. Queridos, mensagem de cruz, ela não é muito boa aos ouvidos, mas ela transforma o coração do ser humano. Ela transforma o coração do ser humano. Sabem, o que o homem hoje quer ouvir são bons discursos. Mas sabe, bom discurso apenas reforma. Apenas é bom ouvir. Mas a palavra de Deus transforma. Bom discurso, ele é bom para o ouvido, mas a palavra de Deus transforma o coração, querido. É a diferença que há. A palavra de Deus transforma. A palavra de Deus põe o homem diferente. A palavra de Deus leva o homem para o céu. Livra do fogo do inferno. Para concluir, Paulo tem a convicção de que tais homens dos últimos dias, com as características mencionadas nesta passagem, olhem o que Paulo diz no versículo 9. Não irão avante. Não irão avante. Queridos, o pecado traz consequência. E ninguém pode escapar delas para sempre. Ninguém vai escapar das consequências do pecado. Só escapa-se retorcer, se arrepender, se pedir perdão e se abandonar. É isso que a Bíblia Sagrada nos mostra. Arrependimento, pedido de perdão e abandono. O que é que a Bíblia diz? Alcança misericórdia. Esse é o Deus a quem nós servimos. O pecado traz consequências. E, queridos, as ações serão um dia conhecidas e reveladas. Aquilo que nós estamos fazendo, sabe? Por muito que o diabo cubra, ele deixa sempre algo que ele depois mesmo, é ele. Ele mesmo vai chegar lá e vai tirar fora, vai descobrir. Ele cobre, mas descobre. Não há nada que vá ficar encoberto para todo o sempre. Há aquela analogia do gato, que enterram o gato, mas deixam o rabo fora do animal. Não é? Quando se vai a ver, sabe-se que ele está ali enterrado.
Assim é o pecado escondido. O diabo tapa por um tempo, mas ele vai chegar a um tempo que vai escancarar tudo. Então, queridos, se há algo que você não gostaria que fosse revelado mais tarde, hoje é o dia da mudança. Algo que você não quer ver sair à tona mais tarde, hoje é o dia que o Senhor está para mudar. Hoje é o dia da mudança. É o dia do abandono. É o dia de pedir perdão a Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que se arrepende, eu já falei, que pede perdão e abandona o pecado, alcança a misericórdia do Senhor. A razão de nós estarmos aqui, de nós subsistirmos, é a misericórdia do Senhor a cada dia na nossa vida. Então, queridos, Jesus está às portas. E eu vou dizer uma coisa para você: religioso não vai para o céu. Religioso não vai para o céu. E é isso que o diabo está tentando hoje incutir na vida de muito crente, é se tornar religioso. Há muitos que até já dizem que o domingo é o dia da família. A minha Bíblia e a dos irmãos diz também que o domingo é o dia de quem? Do Senhor. Para realmente a família estar junta na igreja, louvando, adorando e cultuando ao nome do Senhor. Mas há muitas famílias que se dizem cristãs e que trabalham durante a semana e o domingo é o dia da família. Já não vão à igreja porque é o dia da família. A minha Bíblia diz que domingo é o dia do Senhor, para a família junta, pais, filhos, marido, esposa, estarem na casa do Senhor cultuando ao nome do Senhor nosso Deus. Então, queridos, para o céu vai convertido a Jesus, que vive uma vida pura, santa e consagrada ao Senhor nosso Deus. Esse é que vai morar naquela mansão que Jesus já foi preparar. Está esperando por você. Está esperando por mim. Vive uma vida consagrada. Ponha Jesus em primeiro lugar na sua vida. Obedeça a sua palavra e entrega a sua vida total a Ele. E você vai. Já tem lá o lugar esperando por você.